Vamos lá, pessoal. Mais uma vez com vocês aqui, Leon. Quero trazer um estudo hoje que foi feito em 18 de dezembro de 2016. Mas um estudo bacana. Eu dei uma lida nele aqui e eu faço questão de trazer aqui para vocês, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sabedoria divina para a tomada de decisão. Por que eu digo isso? Porque essa sabedoria divina nós temos que buscar em quem? Em Deus. Então por isso que eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso, ok? Vou falar aí sobre o nosso texto áudio, que fica lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Porque do Senhor dá a sabedoria, ok? E da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Preste bem atenção nesse provérbio, ok? Verdade prática aqui para nós hoje. Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises mais difíceis e inesperadas, ok? Então quero que você aprenda hoje, através desse provérbio, que ele nos dá condições para sairmos das crises, seja ela financeira, emocional, seja ela espiritual. Então Deus nos dá condições para que nós possamos sair das crises mais difíceis que nós podemos enfrentar. Eu vejo aqui também que na leitura bíblica em classe, nós vemos aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29 a 39. Lá no 29 diz assim, ó: E deu Deus a Salomão sabedoria. Deus está dando a Salomão a sabedoria, ok? Nós vemos aí e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Então você pode observar que Deus dá alguns exemplos aqui, e um exemplo muito assim prático. Ele fala sobre a areia do mar. A areia do mar são milhares, milhões de areias, grãozinhos de areia. Você não tem como contar aquilo, ok? E lá no 30 diz assim: E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então observa-se mais uma vez que Deus, quando dá, Ele dá em abundância. Ele era um dos mais sábios, para não dizer o mais sábio. Então aqui está dizendo no 30, ele era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente, de todos, dos egípcios. Ali estava colocando todo mundo abaixo de Salomão, porque era a sabedoria que Salomão estava ali recebendo de Deus. Lá no 31 ele diz que e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor da terra. Então aqui a gente vê um exemplo muito legal, que aqui fala sobre a sabedoria de Salomão, que ela foi exuberante. A sabedoria de Salomão, ela chega a ser extrema. E eu posso dizer, e arrisco a dizer, que não existe na terra homem mais sábio que Salomão. Só para você ter noção. Porque está escrito na palavra de Deus. E quando está escrito, nós temos que acreditar naquilo que está escrito. Vamos adiante. No 32 diz assim, ó: E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Vários provérbios ele trouxe. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. Esse homem tinha tanta sabedoria que Deus tinha dado para ele. Observa isso hoje aqui,
que ele falava sobre animais, ele falava sobre os peixes, ele falava sobre árvores, sobre botânica, ele tinha vasto conhecimento. Quem trouxe todo esse conhecimento para ele? Deus trouxe todo o conhecimento para ele. Então você observa, quando você tem Deus no coração e quando você pede sabedoria a Deus, Ele te dá essa sabedoria. Porque Salomão, ele estava restrito naquela região. Mas como é que ele tinha tanto conhecimento? Se não fosse por Deus, não teria. Então nós observamos o quanto Deus ele tem domínio de todas as coisas. E nós vemos aqui no 34, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então Salomão realmente era um homem assim abençoadíssimo. Nós vemos aqui uma foto como introdução, né, na lição de hoje. Vamos estudar aí os últimos dias do reinado de Davi e da escolha de seu sucessor. Davi estava escolhendo seu sucessor. Ele tinha que escolher bem, porque havia alguns problemas familiares que eu vou estar contando aqui para vocês. Eu estou aqui fazendo uma introdução para que você possa entender um pouquinho daquilo que nós vamos estar elaborando aqui, trazendo ao conhecimento dos senhores e senhoras, ok? Então vamos adiante, ó. Salomão ascendeu ao trono em um tempo de crise, mas Deus o abençoou, concedendo-lhe sabedoria para reinar com justiça e equidade. Seu reino foi um dos mais prósperos e abençoados de Israel, porque ele tinha sabedoria de Deus. Nós vemos aqui do primeiro ponto que nós queremos trazer aqui para vocês, que houve uma crise familiar no reino davídico. Davídico porque veio do rei Davi, né? A velhice do rei, lá em 1 Reis, né, no capítulo 1, no versículo 1 ao 4, diz que Davi já estava com uma idade bem avançada e ainda não havia escolhido seu sucessor. A demora em passar o reinado gerou uma crise entre seus filhos e no reino. A hora de encerrar uma carreira é tão importante quanto o seu começo. É preciso saber escolher e formar sucessores. Isso é muito importante nós sabermos. Você que tem filho, você que tem filhas, formar seus sucessores, aquelas pessoas que irão dar continuidade naquilo que você já estabeleceu. E aqui eu vejo que Davi ele estava tendo esse problema, uma crise familiar, né? Diante da fragilidade de Davi, Adonias intitulou-se rei, lá no primeiro livro de Reis, no primeiro capítulo, no versículo 5. Ele mesmo se intitula-se rei. E na realidade não era essa a ordem que Davi queria deixar para o reinado, né? E nós vemos que essa crise familiar ela vem trazendo vários problemas. Ao que tudo indica, ele era o primogênito e o primeiro na linha sucessória. Realmente Adonias era o primeiro, mas Deus escolhe quem ele quer. Ele não escolhe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, não. Ele escolhe quem estava debaixo das mãos poderosas dele e tinha princípios. E Adonias não tinha princípios. Ele, apesar de ter sido criado no reino, ali junto com o rei Davi, vendo tudo que o seu pai estava fazendo, mas ele tinha um coração fora da presença de Deus. Nós observamos que, mas Deus escolhe quem ele quer. Davi também não era o primogênito, mas foi escolhido pelo Senhor para substituir Saul, o rei Saul. Então nós vemos aqui que o texto bíblico diz que Adonias nunca tinha sido contrariado por seu pai, né? No primeiro livro dos Reis, primeiro capítulo ao versículo 6, ó. Parece que ele não foi disciplinado. Davi era muito paizão e ele acabou não disciplinando o filho, não ensinando, não deixando o legado de conhecimento que ele tinha para o seu filho. Por isso que passou aí por cima de todos para conseguir aquilo que ele desejava. Porque ele nunca recebeu um não, né? Então aí está um grande problema de muitos filhos hoje. A falta de disciplina causa sérias crises no relacionamento familiar. Portanto, discipline seus filhos com amor e sabedoria, para que quando ele crescer ele não se desvie do caminho, mas você deve ensinar durante o processo de crescimento.
Então nós vemos aí que essa crise familiar no reino de Davi, né, nós vemos aqui em Adonias e os valentes de Davi. O sacerdote Zadok, o profeta Natã e os valentes de Davi não apoiaram a atitude de Adonias, não apoiaram a atitude do filho. Apesar de Davi já estava velho e queria assumir pela força, por ele ser primogênito, ok? Mas Davi não apoiava isso, Zadok não apoiava, o profeta Natã não apoiava. Então, pois ele estava desrespeitando o rei publicamente e usurpando o trono, roubando o trono, sem ter o pai ter passado, né, ali o cajado para o seu filho. Adonias estava fazendo isso. A crise familiar e política estava instalada no reino, isso é fato. Você vem ali observando o livro de Reis e vem comentando sobre isso, sobre essa usurpação de Adonias. Natã, como profeta, não poderia se calar diante de tal situação. Natã era um profeta que estava ali ao lado de Davi, ele não podia se calar de forma alguma. O profeta de Deus precisa ter compromisso com a verdade e a justiça e não compactuar com o erro de forma alguma, mesmo que isso lhe traga prejuízos. Mesmo que traga prejuízo, ele não podia compactuar com esse erro de Adonias. E nós vemos aqui que Natã foi até a mãe de Salomão e contou-lhe o que estava acontecendo. Isso nos mostra que Davi, em algum momento, já teria mencionado aos seus valentes que Salomão seria o seu sucessor. Então, com certeza, ele já tinha essa conversa, né, com os seus valentes, com Natã, que era o profeta. E ele foi, né, Natã, o profeta, foi até a sua mãe já para avisá-lo que ele seria o sucessor de Davi, o rei Salomão, ok? Então vemos aí a atitude de uma mãe em meio a uma crise. Olha só, Batseba teve um papel importantíssimo na sucessão do reino. Teve um papel importantíssimo. Ela tomou a atitude certa na hora certa. A mãe de Salomão foi até Davi e relata-lhe tudo o que estava acontecendo. Ao ouvir as notícias, nós vemos que Davi ordenou que Salomão fosse ungido rei. Ele já tomou atitude antes que Adonias tivesse feito ou usurpado anteriormente ali o reinado, ok? O trono. Então nós vemos que Davi ordenou que Salomão fosse ungido rei. A tentativa de golpe de Adonias fracassou. De fato, ele, com medo de que Salomão mandasse matá-lo, agarrou-se às portas do altar, porque segurar as extremidades do altar. Por que então segurar as extremidades do altar? Existia ali, né, uma informação, segundo a Bíblia de estudo pentecostal, as pontas do altar simbolizam a misericórdia. Ele pediu misericórdia para que não houvesse ali derramamento de sangue, o perdão e a proteção de Deus. Salomão não era um homem sanguinário, de forma alguma, não era. Por isso ordenou que tirassem Adonias do altar e o trouxesse à sua presença. E Adonias teve que se prostrar diante de Salomão. E então o novo rei ordenou: vai para a tua casa, antes de sua morte. Davi deu sábios e importantes conselhos ao seu filho Salomão. Lá no primeiro livro de Reis, você observa ali no capítulo 2, no versículo 2 e 4, certamente não queria que este cometesse os mesmos erros que ele. Não queria. Davi não queria que ele cometesse. Depois de aconselhar o rei, Davi partiu a estar com o Senhor. Quem era o rei que ele aconselhou? Salomão. Ele deixou bem claro, é o rei Salomão que vai assumir. Salomão que assumiria. Nós vemos ali o novo rei. Salomão amava ao Senhor. Ele amava ao Senhor. Olha só que palavra. Por isso, procurou obedecer aos estatutos de seu pai e à lei de Moisés. Nós observamos aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: depois de ser coroado, subiu até Gibeão e ali ofereceu a Deus o seu sacrifício. Esse era um gesto de gratidão e adoração ao Senhor. Salomão demonstrou não estar preocupado em obter, poder, riqueza ou fama, de forma alguma, porque o coração de Salomão era do Senhor. Então o que viesse era lucro.
Ele já estava ali porque ele já foi estabelecido pelo pai, pelo rei Davi. E ele buscou, antes de tudo, a presença de Deus. Procurou também adquirir sabedoria para governar o seu povo com equidade e justiça, não com usurpação, de forma alguma. Em Gibeão, Salomão teve uma experiência marcante com o Deus de seu pai. Isso é fato, a história nos conta. Nós vemos que Salomão pede sabedoria a Deus. Ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido a morte de Adonias, ele podia pedir várias coisas, mas ele foi sábio, porque o Senhor conhecia o coração de Salomão. E o seu pai, o rei Davi, também conhecia. Por isso que o estabeleceu como rei na ocasião. Salomão pede sabedoria a Deus. Ali em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão em sonhos e disse: pede o que quiseres que te dê. Olha só, é o Senhor que está falando para ele. Em tempos de crise econômica, o que você teria pedido? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Você talvez pediria alguns milhões de dólares, Mas Salomão não. Salomão sentiu o peso da responsabilidade de governar um povo que não era dele, era do Senhor. Isso influenciou muito ali na hora que o Senhor foi realmente estabelecer a sabedoria para ele. Por esse motivo, não pediu riqueza ou outra coisa que lhe trouxesse vantagens pessoais. Todas as vezes que você for pedir alguma coisa para você, você está levando vantagens pessoais. O líder, o governante, aquele que realmente quer para o povo, ele sempre vai pedir não para ele, mas sim para o povo, que é do Senhor. E deixou bem claro aqui, ele pediu sabedoria para governar com justiça. De que adianta ter bens materiais e ser um tolo? Vai perder tudo. Porque a sabedoria, você pode estar pobre, mas se você for um homem ou uma mulher sábia, você vai conquistar. Com certeza, porque você governará. Porque a sabedoria vai te dar esse privilégio. O melhor bem que podemos receber de Deus é a sabedoria. Esse é o melhor bem. Então, peça a Deus sabedoria. Ela ajuda-nos a enfrentar todas as crises de forma correta. Peça a Deus sabedoria para liderar, sua família, seus bens, a obra do Senhor. Peça isso para Deus. É isso que Ele quer que você peça a Ele. Porque Ele vai te dar, as demais coisas vão ser acrescentadas. Isso é fato. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso que nós devemos buscar. Eu vejo aqui que Salomão busca sabedoria para reinar. Você, quando tem sabedoria, você reina na terra. Você começa a reinar, você começa a governar, não só a sua vida, como também a vida de outras pessoas. Não com cetro de poder, de orgulho, de ganância, não, mas com cetro de sabedoria. Então nós vemos aqui, o desejo de construir um templo para Deus. Davi tinha tudo isso, já estabelecido, mas Salomão que deu prosseguimento ali no sonho do seu pai. E nós vemos que realmente fez a grande diferença. Mas Salomão, ele busca a sabedoria para reinar, construir uma casa para Deus, uma necessidade que iria contribuir para a união da sua família. Mesmo na hora da crise, você tem que entender que a união é a melhor coisa que tem. Nós vemos aqui, estamos vivendo uma das piores crises econômicas do país. É verdade. Mas o Senhor não deixará faltar a provisão para a sua casa. Não se preocupe, confie. Confie no Senhor, que Ele vai te dar o melhor. Salomão faz a aliança com o Irão, em vez de fazer guerras com as nações vizinhas, não. Porque já tinha acontecido muitas guerras. Davi foi um homem sanguinário. Foi um homem que enfrentou muitas guerras, estava com a mão cheia de sangue. Então, ele não queria isso mais. Ele queria, com sabedoria, reinar não só o seu povo, a sua nação, mas também acabar dando ali conselhos para outras nações também. Por isso que ele se afiliou, Ele começou a fazer parcerias. Nós vemos aqui, que o rei de Tiro, na Fenícia, que lhe forneceu toda a madeira para a construção do templo, o cedro do Líbano, uma madeira nobre de grande valor comercial. Então, as bênçãos de Deus foram derramadas
pela sabedoria que ele pediu. Nós vemos aqui que essa cooperação mostrou que Deus estava abençoando Salomão. Não só Salomão, como toda a sua nação, todos aqueles que estavam ao redor de Salomão. A construção do templo, né? Nós vemos aí os trabalhadores e todo Israel se dispuseram a fazer o melhor, porque estavam felizes com o reino de Salomão. Então Salomão realmente foi a melhor opção. Nós vemos aí a Arca da Aliança, né? Salomão trouxe a Arca da Aliança, que estava no tabernáculo antigo, para o local onde haveria de ficar. E ele sabia que a arca representava a presença de Deus entre o seu povo. Agora ela haveria de ficar entre o povo e não mais em um lugar provisório. Agora ela teria o lugar dela. É como se Salomão estivesse falando para Deus: Senhor, eu quero fazer um lugar para você, para o Senhor habitar. E nós temos esse lugar hoje, que é o templo do Espírito, né? E eu quero adiantar aqui, né, e mostrar para você que o templo de Salomão ficou lindo demais, ficou lindo, muito ouro, muita madeira nobre, mas um templo lindo sem a presença de Deus não adianta. Por isso que Deus aprovou, porque ele colocou o melhor, ele fez da casa do Senhor o melhor. Então você... Encontrei isto na web. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu voltar aqui, gente. Isso, voltamos aqui, ó. Então vamos lá. Então a gente observa que Salomão, os sacerdotes, não puderam ficar de pé de tamanha glória que foi derramada naquele lugar no dia da inauguração. O Senhor desceu naquele lugar. O Senhor desceu com a sua glória. E as pessoas que ali estavam, imagina só que glória que foi aquilo, né? Salomão louvou e orou diante do altar, abençoando todo o povo. Ele realmente estava ali com um propósito. Qual o seu propósito hoje? Qual o propósito que Deus tem colocado no seu coração, na sua mente, na sua vida, para que você possa fazer? Nós vemos que hoje Deus, né, Ele está abençoando você também. Ele quer te dar sabedoria para que você possa realmente fazer a diferença. Então, eu quero encerrar aqui dizendo a você que Salomão foi um homem sábio, mas ele foi sábio porque ele soube buscar a sabedoria. Ele buscou no lugar certo. Faça isso você hoje. Busque no lugar certo, ok? Grande abraço, pequeno estudo aqui para vocês, para que nós possamos aprender um pouquinho sobre riqueza financeira.